uma dancinha antes? Vai, tá. Tem, para pista tem aqui, ó, para dançar. Muito bom dia, amigos da Rádio CEPET Araju AM 540. Bom dia a você que está conosco nesta manhã. Bom dia aos nossos internautas que estão conosco aí pelo Instagram, pelo Facebook e as demais plataformas do Grupo CEPET de Comunicação. Estamos começando nesse momento mais um talk show aqui no Costana Talks. O Costana Talks, que é uma parceria aí do Grupo CEPET de Comunicação e do Costana Frontier Resort. Costana Frontier Resort, que está aqui com um stand aqui em frente ao pavilhão 1, na Fenamilha Internacional, e proporcionou para a gente essa semana, uma semana inteira de debate em torno do desenvolvimento regional e do turismo aqui na região noroeste do estado. Hoje, os nossos convidados são o prefeito de Guarani das Missões e diretor do DETUR, que é o Departamento de Turismo da AMM, Associação dos Municípios das Missões, o Leandro Vastovski. Muito bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, Edna. Bom dia a todo o Grupo CEPE de Rádio e Comunicação, essa rádio importante a nível de região missioneira do estado do Rio Grande do Sul, que sempre leva informações, notícias da nossa, especialmente da nossa região missioneira. E o Leonardo, que representa o Grupo Costana aí, é um grande investimento que será feito na região noroeste, na qual as missões se incluem, né? Então, é um importante investimento que está sendo feito e a gente, como prefeito, como presidente hoje do Departamento de Turismo, eu estou hoje à frente do Departamento de Turismo da AMM, juntamente com o prefeito Rodrigo Ribas, de São Miguel das Missões, que é o nosso presidente da AMM, com os demais prefeitos, com os 27 municípios das missões, né? Então, a gente está no Departamento de Turismo, está fazendo um trabalho na frente dessa entidade, que teremos grandes eventos nos próximos dias na nossa região. Também conosco na manhã o Leonardo Teixeira. O Leonardo Teixeira, que é gerente de operações da MSK Incorp. A MSK Incorp é a incorporadora do Costana Frontier Resort, que é o nosso parceiro aqui nesta manhã. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Edna. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Leandro. Agradeço aí mais uma vez a abertura aí para nós conseguir falar sobre o desenvolvimento do turismo na região noroeste. Bem como o prefeito falou, é a região noroeste. Nós temos que tratar o turismo como uma região inteira para atrair turistas para cá, no sentido de que ele venha conhecer toda a região noroeste. O Costana é um destino onde ele vai passar lá algum período seu período de férias, né? Mas nós temos que trazer ele para conhecer toda a região noroeste. E daqui a pouco vai estar conosco o empresário Carlos Pipe. Ele está numa reunião, mas daqui a pouquinho está chegando conosco também. E estamos aguardando também o diretor de marketing da Fenamilha, o Adriel Chardong, que deve vir conosco também nesta manhã. A gente vai debater um pouco a respeito do desenvolvimento regional e do turismo regional e desta proposta maravilhosa que o Costana Frontier Resort está trazendo aqui para a nossa região. Lembrando que o Costana Talks tem edição hoje e também tem edição amanhã. Amanhã, domingo, nós estaremos no horário das 17h30, o último desta série aqui da Fenamilha Internacional. Costana Talks tem a produção de jornalismo do Grupo CEPET de Comunicação, mas é uma ideia que surgiu da equipe do Costana Frontier Resort, que já apresentou lá na FenaSoja, inclusive na FenaSoja trouxe vários convidados para debater assuntos como turismo, como desenvolvimento regional, negócios e empreendedorismo. E aqui na Fenamilha Internacional, a ideia veio para que a gente voltasse a debater, né, esses assuntos tão importantes aí para a nossa região noroeste como um todo. Está chegando conosco aqui, né, aqui o empresário Carlos Pipe, que eu disse que agora estaria chegando conosco. Vamos dar um bom dia para o seu Carlos, que está chegando aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo aí, seu Carlos Pipe, ele que é presidente do Instituto Estrela Radiante, ele é do grupo Redemac, né, daqui da região noroeste do estado, e também um importante empreendedor que tem conhecimento de causa aí a respeito de desenvolvimento e turismo. Seja bem-vindo. Bom dia, Edna, bom dia, companheiros, e um bom dia, uma fraterna e luminosa saudação missioneira ao nosso povo. E nós estamos muito contentes aí, apesar dos momentos difíceis que nós estamos vivendo, mas diz que quando a gente tem saúde, trabalha com brilho nos olhos, o resto é para temperar a alma, né, Edna?
Então, a gente não pode reclamar nunca e tem que criar alternativas, tem que criar soluções. E já passamos nesses 67 anos do agronegócio da família aí, a gente já passou por várias situações dessas e vamos superar. Eu gosto de afirmar sempre que a resiliência, a fé do nosso homem do campo nos inspiram com certeza. Bem, feitas as apresentações, eu quero fazer uma brincadeira que vai descontrair. Eu estou aqui ao lado do prefeito Leandro e do executivo Leonardo. Olha só, dois famosos aqui do meu lado hoje. Quase uma dupla sertaneja, mas é uma dupla dinâmica que entende muito sobre desenvolvimento. Eu vou pedir para o Leandro, agora eu vou trocar o Leonardo. Eu vou pedir para o Leonardo que faça as apresentações do Costana Frontier Resort, o nosso anfitrião na manhã, né? E que faça as apresentações desse projeto do Costana Talks, que a gente está trazendo aqui para a nossa rádio, para o nosso grupo CPE, nosso grupo CPE de comunicação, hoje tanto no Dial quanto nas nossas plataformas virtuais. Obrigado, Edna. O Costana ele é um projeto que vem para desenvolver o turismo como região, conectar todos esses municípios aqui e nós conseguir trazer turismo. Nós identificamos que nós temos uma evasão de recursos muito grande, nós geramos muita riqueza aqui e nós mandamos esta riqueza embora. Costana quer reter uma parte desta riqueza aqui e que ela fique aqui, que seja desenvolvida aqui na região. Costana era para o idealizador do projeto, ele sempre fala que o Costana era para ter saído em São Francisco de Paula, não era para estar aqui. E ele, como projeto de vida, ele entendeu, eu vou ser mais um que vou desenvolver uma outra região. Então eu quero trazer, e o Costana ele vem com o objetivo de ser um destino. O que é um destino? Nós temos que criar, e daí por isso que está aqui o seu Carlos, o Leandro, representando a AMM, nós temos que criar uma região de turismo. A região noroeste tem que ser atrativa para o turista vir para cá. E o Costana ele é apenas um player que vai estar lá como destino, mas o objetivo dele é que ele fomente mais ainda o turismo, e principalmente de alto padrão, que venha pessoas para gastar dinheiro aqui, deixar dinheiro aqui, trazer dinheiro novo para a nossa região. Quando você pensa em desenvolvimento, que é o tema de hoje, e o turismo, que é o nosso outro tema, a gente fala e a gente analisa o que, senhor Carlos Pipe? Bem, vocês sabem, e o nosso público também, que o grupo nosso, familiar, tem uma raiz muito forte do agronegócio. E o Tenondé foi uma espécie de chamamento espiritual para nós usarmos a nossa solidez, a nossa estrutura, para cuidar dos valores da nossa terra. E hoje, depois de sofrer bastante para aprender mesmo esse métier, depois de enfrentar uma pandemia que nós passamos 7 meses pagando toda a equipe que nós tinha treinado, sem poder abrir as portas, né? A gente vê um outro momento do turismo missioneiro. E eu tenho convicção, a gente está trabalhando não só em termos de grupo, mas eu pessoalmente, para nós consolidarmos na região o segundo polo de turismo do estado, que nós temos toda a condição. E isso se consolida com empreendedorismo, fé, crença, e é um exemplo do projeto do Costana também. Eu acho que a gente precisa incluir o Salto do Ilcumã, que é uma maravilha natural do planeta. Recebemos gente da Europa que vem querendo conhecer o Salto do Ilcumã, agora está profissionalizado com o Macuco, fazendo o passeio de barco, está sensacional. A região ali das Pedras Preciosas, Ametista do Sul. E se nós fizermos um circuito aqui para esse noroeste do estado do Rio Grande do Sul, dá para ser um circuito VIP aí para os nossos. Hoje mesmo, o Iason, meu filho, estava voando de balão lá, já consolidado o balonismo de alma missioneira. Então, eu acho que nós temos realmente
todas as condições para consolidarmos esse segundo polo de turismo do Estado. O senhor falou em Ametista do Sul. Ontem o pessoal de Ametista estava aqui no stand e participou conosco, né? Falou um pouco também de lá. E essa integração já está, eu acredito que já está caminhando, né, prefeito Leonardo, prefeito Leandro, troquei os personagens aqui. Prefeito Leandro, essa consolidação da aproximação da MM com a região da Muceleiro, com a região do Salto, já está sendo consolidada aos pouquinhos. E como é que os nossos 27 municípios, os maiores, os que têm patrimônio mundial, como é o caso de São Miguel, e os menores que estão criando algum tipo de produto para atrair o nosso turista, como é que estão se preparando para alavancar o desenvolvimento através do turismo regional? A nossa região, que é uma região agrícola, que é o agronegócio, é o forte da nossa região, e que talvez essas intempéries aqui, principalmente do clima, que atrapalha e prejudica, que contra isso não tem o que fazer, a gente precisa buscar alternativas. Eu acho que todas os grupos, seja o agronegócio, com os produtos que são produzidos pelos nossos agricultores, eles podem ser beneficiados no turismo, né? Então o turismo hoje, e como foi dito aqui, que bom que não foi, que o Costana está investindo na nossa região noroeste e não em São Francisco de Paula, é sinal que a nossa região tem o potencial e tem sim condições de ser uma das maiores, talvez a segunda aqui, vamos acreditar e lutar para lá daqui a alguns anos, dizer que vamos lutar para ser a primeira do estado do Rio Grande do Sul. Mas por que tem um potencial? Ela tem o potencial para o ano inteiro. Tem regiões que têm o potencial para o inverno, tem regiões que têm para o verão, e a nossa região pode sim, através do turismo cultural, religioso, que é o nosso foco, que hoje as missões, falando das missões, as missões têm o Rio Ijuí, que divide de um lado, que é os 7 povos, e do outro lado, que é as etnias, que é o alemão, que é o polaco, que é o russo, que é o sueco, que está imbuído daqui de Santo Ângelo até Porto Xavier. E do outro lado estão os 7 povos. Então nós temos esse turismo muito forte, que pode ser buscado alternativa. São Pedro do Butiá fez a estátua. Nós, em Guarani das Missões, temos o Santuário Nossa Senhora de Częstochowa, que é padroeiro da Polônia. Temos a estátua do Papa João Paulo II em tamanho real, autorizado pelo Vaticano. Então, cada município tem alguns pontos turísticos que eles podem ser usados no conjunto como um todo. O pessoal vem para São Miguel, depois pode ir a Guarani, pode ir a Porto Xavier, pode ir a Santa Rosa, pode ir a Porto Mauá, Novo Machado, na Costana, pode ir no Salto do Ucumã, como foi dito. Então, o turista vem para uma região como um todo, e em vez de ficar 2, 3 dias, ele pode pensar, opa, tenho atrativos para 7, 8 dias, ficar na região 10 dias. Então, nós temos alternativas, só que nós precisamos vender o peixe. Essa semana nós estivemos em Porto Alegre, visitando o governo do estado, a Assembleia Legislativa, veículos de comunicação sobre os 150 anos da imigração polonesa no Rio Grande do Sul. A região missioneira, Guarani, 7 de setembro, aqui Cândido Godói, próximo, várias cidades têm a etnia polonesa como a força, assim como o italiano, o alemão, o português, são várias etnias. Aí o pessoal, nós estávamos lá no Correio do Povo, lá em Porto Alegre, e ele disse, mas vocês têm que divulgar mais essa questão da polonidade, do que é feito. Por exemplo, hoje nós vamos ter uma programação durante o ano nessa questão dos 150 anos, e a gente aproveita, no dia 24, nós teremos um jantar típico polonês em Guarani das Missões, com a abertura das festividades, que vai terminar em Áurea, lá no dia 9 de novembro. E durante esse período teremos vários municípios com jantares, com eventos típicos poloneses. Isso é turismo. São pessoas de fora, tem pessoas vai vir um grupo folclórico da Polônia se apresentar aqui em Áurea. Imagina um grupo de pessoas, em torno de 70 pessoas, vêm para o estado do Rio Grande do Sul, lá da Polônia. Vamos tentar trazer em Guarani das Missões. E vamos aglomerando, vamos buscando mais alternativas. Então, eu acho que o turismo tem um grande potencial na nossa região, é muito forte. Aí vem o agronegócio, as agroindústrias, para nós ter o produto fabricado aqui na nossa região, em Guarani, em Santo Ângelo, em Santa Rosa, em Santo Cristo, que é muito forte, em Alecrim, em Criciúmal, que também são cidades aqui na nossa região, que a agroindústria é muito forte. E o turista leva
para casa alguma lembrança, que daí vem o artesanato. Então, é a agroindústria, é o artesanato, é o produto que é fabricado, é o restaurante, que é o hotel, é o taxista, enfim, é o posto de combustível. Então, o turismo, ele agrega muitas atividades, e bastante o agronegócio, que é o forte na nossa região. Então, nós precisamos conciliar o turismo com as demais cadeias produtivas da nossa região. E o Tenondé, de alma missioneira, como o senhor chama, ele incorporou isso também de atrair da questão do desenvolvimento através do turismo. Temos algumas atividades no final do ano, né? Temos ao longo do ano mais eventos na parte de negócios também. E de que forma o senhor avalia esta questão do nosso aeroporto local, essa aproximação dessas regiões? Nós temos estrutura, temos infraestrutura. Como nós estamos preparados para a recepção dos nossos visitantes? Edna, muito bem pontuado. O nosso ponto mais crítico para a consolidação dessa que é a indústria que mais emprega a nível mundial, que é a indústria do turismo, é a internacionalização do aeroporto Sepete Araju. Na nossa visão, nós precisamos vender em dólar e euro na região missioneira. Para isso, nós temos que consolidar um aeroporto internacional em Santo Ângelo, que nós vamos fazer uma propaganda na Europa, dizer, você precisa conhecer o circuito dos 30 povos missioneiros. Você vai descer em Porto Alegre, depois você vai ter um voo internacional para Santo Ângelo, conhecer as missões brasileiras. Você vai ter um voo para Argentina, Posadas, conhecer as missões de Posadas. Você vai a Foz do Iguaçu, conhecer as missões. E aí, nesse voo que ele para Santo Ângelo, ele tem condição de passar uns dias no Costana, 3 dias no Costana, 2 dias em São Miguel, um no Ilcumã, depois vai para a Argentina. Entendeu? Um processo que realmente, e nós nesse processo aí ainda temos um desafio grande, porque eu não sei, a internacionalização é um desejo de alguns mais visionários desse processo, mas nós temos condições de chegarmos lá, temos condições. Só eu queria pontuar mais uma coisa, turismo, e eu vejo o Tenondé lá, toda a família está envolvida nesse processo. Eu tenho um filho o Iason, que é o sucessor mais velho, e o Darius, que é formado em design em Nova York. E ele fez um projeto de cinema aqui em São Miguel, que eu fiquei até surpreso com isso, porque o pessoal na Alemanha ficou sabendo e chamou ele lá num evento de cinema alternativo a nível mundial, e ele foi representando. Então você vê que são pontos importantes de consolidação do trabalho. E eu quero falar agora como empresário para o pessoal do Toscana. Nosso grupo sempre foi a locomotiva do agronegócio, né? E nos últimos anos nós tivemos vivido problemas recorrentes. E depois da pandemia, o povo tinha que sair, né? Então, a rede hoteleira, o Tenondé, por exemplo, nós há 2 anos atrás, o Tenondé foi o benchmark do grupo. Melhor EBITDA, melhor retorno e melhor PPR para a equipe. Poxa, um negócio que há pouco tempo a gente começou, ele é o filho mais novo nosso. Então eu quero dizer para vocês, gente, que é possível. É um trabalho muito grande, porque essa hospitalidade de alma missioneira, nós precisamos treinar nossa gente, né? Mas é possível, nós estamos caminhando, cada um faz uma parte, e se nós conseguirmos a paleteada, a nossa AMM pode se envolver mais na questão política. Eu acho que quando tem uma questão como aeroporto, ela tinha que se envolver mais. E eu acho que eu estou vendo agora com o nosso prefeito de São Miguel, que é o nosso... eu estou vendo essa percepção que é para justamente nós buscarmos esse projeto de internacionalização. A perspectiva é muito boa.
mas não sem trabalho, sem envolvimento e sem muito carinho e amor pela terra missioneira. E essa interligação também passa pelo aeroporto de Santa Rosa, pela estrutura da região de Novo Machado, porque interligar essas duas regiões e o Noroeste como um todo é um trabalho de formiguinha, né, Leonardo? Agora acertei, né? É um trabalho que... qual é a perspectiva do trabalho de vocês em termos de tempo? Vamos localizar no tempo. O Costana é um empreendimento que vai começar no segundo semestre já, né, a previsão, mas a perspectiva de tempo no espaço para essa unificação. O seu Carlos falou da internacionalização. Eu acredito que seja um processo de quê? De 10 anos? Ou 5? Não tanto? Tem que ser antes. Qual é a perspectiva que você vê nisso? O Costana, ele nasceu, ano passado foi lançado, né? E ele tem o mesmo grupo do seu Carlos, é uma empresa lá de Santa Rosa, é um grupo aqui da região, não é um investidor de fora. E ele veio dentro desta linha de tempo regularizando o empreendimento. É um empreendimento que já tem um alvará de construção, saiu a licença ambiental. Agora nós iniciamos, não a comercialização, mas a sensibilização e a conexão, gerar conectividade com todas as regiões. Nós não podemos ter uma região dividida aqui. O Zizo, acho que falou muito bem quando ele estava aqui aquele dia, que FenaSoja é FenaSoja, FenaMilho é FenaMilho. E nós temos que valorizar a FenaMilho e não se comparar com FenaSoja. Então, nós não podemos ficar se comparando as regiões, nós temos que se conectar e criar a nossa região. A nossa região é a segunda região mais rica do estado. Ela é mais rica que a Serra. Os estudos que nós temos ali de PIB, nós temos o segundo maior PIB do estado, só perde para a região metropolitana. Então, por que nós temos que ser menores que eles? Por que nós não podemos se conectar e trazer mais desenvolvimento para a nossa região? E o Costana agora ele está no momento de sensibilização. Então, a gente está indo nos municípios e sensibilizando as pessoas que nós temos que se unir e se conectar. Fazendo sentido para cada um, ele vai para a parte de entender o produto e evoluir lá dentro. Mas agora esse momento é sensibilização do turismo na nossa região. O Costana vai estar pronto para 2028 e 2029. O objetivo é que quanto antes nós conseguir, daí com as entidades públicas, conseguir já ter, e daí o seu Pipo falou da questão de treinamento e capacitação, e os prefeitos e toda a região entender o quão é importante treinar não só o empreendimento, que nem o seu Pipo já treinou o dele, mas treinar a farmácia, o restaurante, o taxista, para ele receber bem o turista. Porque quando o turista vem para cá, ele quer ser atendido em todos os âmbitos. Como turista, porque ele já vai para uma região que é consolidada do turismo, ele é bem atendido, onde ele for, ele é bem atendido. E nós temos que sensibilizar todos o comércio para que ele venha e atenda bem o turista. E com relação a essa colocação dele, prefeito, como é que nós estamos preparados aí, os nossos 27 municípios? E quando foi falado da infraestrutura, o aeroporto aqui é fundamental, né? Conversando com o pessoal de São Miguel, aumentou o turismo posterior à vinda do aeroporto, porque tem turista que não quer vir de carro ou de ônibus, ele quer vir de avião. Então, é importante a questão do aeroporto, a infraestrutura de asfaltos, a ponte em Porto Xavier, que a AMM está pleiteando aqui, que está em andamento, assim como Porto Mauá está pleiteando a ponte, a terceira pista da 344, a questão de nós estamos pleiteando o asfalto Guarani das Missões Santa Rosa por dentro, assim como a ponte lá em Guarani, a Mato Queimado, que vai cortar a região missioneira no meio. Então, essa questão das infraestruturas ela é fundamental, a parte governamental. Então, o que nós, como a AMM, estamos pleiteando, muitos dos projetos estão sendo pagos pelos municípios e pela AMM para chegar no governo do estado e chegar no governo federal, está aqui o projeto pronto. É isso que nós queremos para a região, é importante. E lutar junto. E quando fala em união, que o Leonardo falou, nós também, só usando a questão da polonidade dos polacos, nós em Guarani e Áurea brigava qual era a cidade mais polonesa. Nós não temos que brigar. Nós temos que unir, e essa semana estivemos em Porto Alegre com mais de 10 municípios polônicos em Porto Alegre, juntos no governo do estado, chegando aqui, ó, a Guarani é nessa região, Áurea é lá, Dom Feliciano é lá, Carlos Gomes é lá, Carlos Barbosa é lá, é isso, juntos,
para mostrar, não brigar, porque nós somos melhor. Aquilo que você falou da FENAMIL e FENASOJA, cada um tem a sua importância, todas são feiras importantes e que trazem o desenvolvimento, assim que nós temos a Polfest em Guarani, outros municípios, teremos a FACIC em Caibaté nos próximos dias, todas as feiras, não disputar qual é a melhor, todas são importantes. E a questão do treinamento, que também nós conversávamos antes de começar, nós temos que chamar também o município, as nossas próprias ACIs, as associações comerciais, que têm esse papel, que o comércio e a indústria fazem parte da associação, e buscar um melhor desenvolvimento para recepcionar. O turista quer chegar num local e a pessoa dá a informação correta. O turista pergunta, onde que fica tal lugar? Tem que dar a informação correta. A rua dá um bom dia bem dado, como diz. É que nem a gente quando chega no hospital. Se você chega no hospital e a atendente diz dar um bom dia com cordialidade, a pessoa já melhora de saúde. Não precisa, antes de chegar no médico, se chegar meio emburrado, a pessoa já está mal, ela fica mais mal. Então o turista ele quer isso aí, um bom dia bem dado e uma informação bem prestada. É isso que nós precisamos. Então precisamos, com Costana, com Tenondé, com o nosso ponto turístico, o quê? Ensinar, treinar melhor. Nós temos pessoas capacitadas, treinar melhor aos nossos atendentes do nosso comércio, os nossos hotéis, eles têm que estar a informação correta, atender, ser gentil. Então, a parceria, prefeituras com a questão da associação comercial, que é importante, e trazer pessoas. Nós estamos buscando, por exemplo, pessoas para dar curso de culinária polonesa. Nós estamos buscando junto ao consulado a questão para quando um turista chegar em Guarani ter uma comida típica polonesa, porque é o nosso forte. Guarani é o forte, é a questão da polonidade. Cada um tem as suas particularidades, mas unir forças em todas elas. Isso que é o importante nesse momento. E trabalhar o turismo receptivo é uma tarefa árdua, né? Mas que com certeza dá muito certo a ideia do prefeito Leandro, né? Dá muito certo a ideia. E a região tem despertado para isso. Mas a gente estava falando também a respeito de logística, né, Leonardo? Como é que está a questão, nós abordamos o aeroporto, e a questão das estradas para quem vem de carro, porque quem vem de carro de Porto Alegre, quem vem de carro aqui nas regiões, a gente já tem projetos de duplicação de alguns trechos da 285, como é que está a 344, com a ligação de Santa Rosa a Santo Ângelo, porque a gente precisa desta interligação, a gente precisa se preocupar também com isso, né? Com certeza, né? A interligação da 344 com Santo Ângelo, Santa Rosa, fundamental fosse que ela fosse duplicada, né? E não só para o turismo, mas para todo o cenário econômico, né? O agro depende muito dessa via. E o que nós podemos fazer, e estamos fazendo, é movimentar a parte pública para que se movimente e toda a região trazer mais infraestrutura. O Costana ele identificou alguns gatilhos, que é segurança. Nós moramos numa região segura, nós não temos problema recorrente de assalto. Nós moramos numa região que tem hospitais, então nós temos saúde aqui de qualidade, nós não precisamos ir longe para ter saúde. Nós temos educação, tem as universidades aqui, então nós somos uma região que tem educação perto. E agora, com o aeroporto de Santo Ângelo, nós temos a infraestrutura, que era o que faltava para trazer o turista de fora. E o que falta agora, nesse quinto, é hospitalidade, mais hospitalidade, que é o que o prefeito falou, de ter uma região que abrace o turista, traga ele para cá e ele fique aqui e gaste aqui. Então, agora, nós estamos com uma região quase pronta em todos os âmbitos econômicos. E até complementando isso, hoje eu recebi da assessoria do governo do estado a matéria seguinte: Rio Grande do Sul se consolida como o terceiro estado mais seguro para turistas no Brasil. Então teve uma queda histórica nos índices de criminalidade, né, que reforça a imagem do estado como destino confiável, né? Então, corrobora para essas informações que a gente trouxe, porque a segurança também é fator preponderante na questão. Aí entra a logística, entra a questão dos aeroportos, e também a segurança. Seu Carlos, como é que o senhor vê aí a nossa região missioneira nessa questão, nesse quesito de segurança pública? Adina, eu
corroboro aí com essas estatísticas, que eu acho que esse é vamos dizer assim, é um ponto positivo da nossa região. Mas eu gostaria de pontuar uma dificuldade cultural de trabalho da nossa região. Qual é? Assim como no agronegócio, a indústria turística não para. Não para em feriado, não para em domingo, muito pelo contrário, aí é que aumenta. E o nosso jovem tem um processo que ele prefere um emprego público, que ele não tem que trabalhar no sábado, não tem. E isso é um problema para nós. Nós precisamos, é um problema cultural que nós, desde as escolas, a mesma coisa a gente enfrenta na questão do agronegócio, porque quando é safra, meu amigo, não tem. É trabalho direto, não tem feriado, não tem fim de semana, não tem. E isso é algo que nós precisamos aculturar mais as nossas escolas e tal, para preparar o nosso jovem para uma indústria turística de ponta. Ou seja, aí não pode ter mais essa coisa, nós vamos ficar contentes que o hotel está cheio e que nós vamos ter que trabalhar no fim de semana, no feriado. Está entendendo? Isso mesmo, tá entendendo? E isso eu pessoalmente tenho conversado com a equipe de RH do grupo e tal. É um trabalho que a gente está tendo que melhorar e fazer realmente. E depois, quando vocês tiverem que contratar a equipe, vocês vão ver que isso aí é um fator preponderante para poder oferecer vamos chamar aquele encantamento, né, da hospitalidade missioneira. Nosso povo tem isso, né, e isso é uma coisa muito boa. Mas esse aspecto aí do ideário do jovem, né, eu queria um emprego público, eu não trabalhasse no fim de semana e tal, ainda é algo que nós temos que realmente superar. E esse trabalho todo, a questão do treinamento do receptivo, a questão dessa percepção das necessidades, do engajamento das pessoas, de que forma a MM está tentando auxiliar nesse sentido, prefeito Leandro? Saudar o Adriel, que também chegou aí, também faz parte da MM, né? Então, está aí junto à FENAMIL, fazendo um belíssimo trabalho aí nesse momento junto à feira. E essa questão dos jovens, aquilo que nós falamos anteriormente, fazer as nossas ACIs, juntamente com o poder público. Há 20, 30 anos, o nosso jovem tinha a ideia de pegar e, não, vamos para a região metropolitana, que tem emprego, para a Serra, vamos lá para o Mato Grosso, que tem emprego, que aqui não tem o que fazer. E nós precisamos mudar, isso está mudando aos poucos, isso aí que nem nos municípios, os prefeitos, a questão da questão do agronegócio. Hoje, por exemplo, nós temos, citando a Alibem, lá em Santa Rosa, em Santo Ângelo, que tem aqui, hoje precisa agricultores para produzir suínos para a Alibem, para a Estrela também, para essas empresas que estão aqui na região. Então, nós estamos indo atrás dos agricultores, os prefeitos nós estamos chamando os agricultores para mostrar que tem espaço para isso, para fazer um investimento e que dá um retorno, fazer o agricultor acreditar nesse novo empreendimento. E nós estamos praticamente, como prefeito, sendo avalistas muitas vezes, pode fazer que nós estamos garantindo. Então, talvez isso que nós precisamos nesse momento dizer. Jovem, chegar nas escolas, talvez dentro das escolas ter mais palestras para que o jovem fique aqui na nossa região. Lá em Guarani, por exemplo, nós temos a Escola Estadual Técnica Guaramano, que formava técnicos que 90% ia para o Mato Grosso, para a Bahia. Sabe? Hoje tem que segurar esse jovem, tem que dizer, não, tem espaço para ele aqui nas missões, no Noroeste, na nossa região. A agricultura é forte, então, e nós temos que fazer esse jovem da cidade, que também precisa trabalhar muitas vezes sábado e domingo, mas você vai ter o salário, você vai ganhar mais, porque muitas vezes as empresas não ampliam, porque não tem mão de obra. Então nós precisamos fazer o efeito inverso. Em vez de ir para os grandes centros, os jovens ficar nas cidades pequenas e médias que têm espaço para trabalhar. E nessa questão do agronegócio, do turismo, de qualquer empreendimento nas indústrias,
Se você passa, você ouve a rádio, os veículos de comunicação, cada pouco precisa jovens para trabalhar em tal lugar, precisa jovens na indústria tal. Lá em Guarani nós precisamos jovens hoje para trabalhar. Então, o que acontece? Ele precisa entender que trabalhar no sábado, domingo, como agricultor, isso é para o bem, é para crescer. Não como o senhor disse, de trabalhar só no espaço público, que é de segunda a sexta. Não, precisamos pessoas para trabalhar no sábado e domingo. Cultura, como você disse. Mas eles precisam ver que tem a alternativa e que vão ganhar mais, porque as pessoas querem ganhar mais. Todo mundo, quando faz um empreendimento, sonha em ter um retorno maior. Então, nós precisamos conscientizar esses jovens que dá para ficar aqui nas nossas cidades e que eles têm possibilidade de crescer nos seus empreendimentos, no seu trabalho. Nós estamos falando sobre desenvolvimento, sobre interlocuções, sobre interligações também, sobre turismo e nessa aproximação da região noroeste como um todo. Nesse sentido, a FENAMIL Internacional se sobressai e ultrapassa o noroeste, porque está aproximando alguns países do Mercosul. A gente já trouxe aqui, durante a semana, vários eventos com programações diferenciadas, vem pessoas de diversas regiões para cá. Eu queria que o Adriel Chardong, ele que é o diretor de marketing aqui da FENAMIL Internacional, nos contasse um pouquinho, nos fizesse um resumo desta semana da FENAMIL Internacional nessa questão de promotora do desenvolvimento regional e de aproximação das comunidades e dos diferentes povos. Bom dia, Adriel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir conversar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos, bom dia aos que nos ouvem e nos assistem de casa. Eu sou um apaixonado e quase um alucinado pelo assunto das feiras, né? Então eu sim acredito que as feiras, não só a FENAMIL, e aí falando dos eventos que fazem Guarani, Santa Rosa, enfim, toda a região, precisam se juntar para colocarem para fora esse sentimento de que sim, a nossa região tem oportunidades e sim, é um bom lugar para se viver, a gente pode ganhar dinheiro e pode ser feliz aqui, fazendo uma alusão ao slogan da FENAMIL. Como o Leandro falava sobre a esse trabalho que é feito na região para deixar claro esse sentimento e esse trabalho e esse desenvolvimento, acredito que a FENAMIL tenha sido muito feliz nos seus eventos, porque também é um momento onde todo mundo olha para cá e assimila o que está acontecendo. E a gente falava há pouco sobre a questão dos eventos políticos, ou né, ser ou não. E eu acho que sim, eu convido todos que quiserem vir, né? Qualquer P que seja bem-vindo, porque é uma besteira a gente dizer, um evento a FENAMIL não pode ser política, ou a FENASoja é política. Todas têm que ser. O que a gente não pode ser é partidário, né? Porque a gente está lidando com pessoas de todas as vertentes, né? Mas assim, a FENAMIL acho que foi bem feliz nessa parte, e a gente concentrou aqui diversos anúncios e, enfim, que vão repercutir e vão com certeza ser uma virada de chave para a região, e que sejam bem-vindos todos que quiserem trazer recursos e investir, assim como o Costana faz, né, que não é de Santo Ângelo, não é da região da micro-região Missões, mas que seja bem-vindo, né, Leandro? Que a IMM seja inteligente como para olhar para esse investimento, para olhar para o Costana e para os outros investimentos que acontecem próximos, que a gente possa se somar a eles e fazer crescer todo o nosso movimento a partir dele. Tá aí, então, né, as palavras do Adriel Chardong. A gente está aqui com 10 horas e 44 minutos, estamos nos aproximando do final do nosso talk show. Eu gostaria que o Leonardo fizesse aí as considerações finais. Leonardo Teixeira, que é o gerente de operações da MSK Incorp, nossa parceira aqui no Costana Talks, fizesse as considerações finais desta manhã, né? Depois a gente vai aí trazer a palavrinha de cada um dos nossos convidados, né? Para você que está em casa, você que está nos acompanhando pelo Dial, pelo AM 540, você que está nos acompanhando nas nossas plataformas virtuais, né? Para a gente trazer aí nosso encerramento do talk show dessa manhã. Leonardo, como é que a gente pode aí agradecer essa participação dos nossos convidados de hoje e deixar um recadinho importante aí para os nossos ouvintes da manhã? Então, Edna, primeiro agradecer ao Grupo CPE pelo espaço e de nós poder aqui estar conversando sobre turismo por uma região inteira, região noroeste. Agradecer aos convidados aqui que estão juntos, os ouvintes. E
O que eu posso falar para encerrar? Aqui, o Costana está vindo aqui investindo em Santo Ângelo para sensibilizar o pessoal, sensibilizar da importância do turismo, que nós temos uma região com potencial gigante e nós temos que se unir, se conectar a todas players, seja o Tenondé, seja os órgãos públicos, seja as feiras. Nós temos que tornar nossa região atrativa para o turismo. Tá? O Costana está afiliado à RCI, que é a maior intercambiadora de diárias do mundo, tem 6 milhões de afiliados no mundo. Esses afiliados eles têm a opção de escolher o Costana ou a região noroeste para estar aqui, gastar dinheiro aqui. Então, o Costana vai trazer, é o objetivo dele, trazer turistas para cá, para esse turista circular aqui na nossa região, deixar dinheiro novo aqui, porque esse é dinheiro novo, é dinheiro limpo que vem para cá. E deixa o dinheiro aqui para a nossa região desenvolver e se tornar mais próspera ainda. Seu Carlos Pipe, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas, né? E desse o seu recado aí nesta manhã. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer pessoalmente, Edna, pelo trabalho sempre diferenciado, né? E é o Grupo CEPE. E deixarmos aqui, mas com profunda convicção, que esse desenvolvimento do turismo nas missões é algo que nós precisamos abraçar. Não é só o setor empresarial como Costana, né? É todos nós, por exemplo, do agronegócio, que tem recursos, tem capital, né? Pode tranquilamente fazer um investimento, né, na parte de turismo, como o Grupo Redemac fez, e com sucesso. Hoje pode-se dizer assim, com toda serenidade, tranquilidade, amadurecimento, né? E o setor do agronegócio, a gente sabe, não precisa estar comprando terra também, sempre, né? Pode fazer um investimento no Costana aqui, né? Pode fazer um investimento no turismo regional e, de repente, vai dar um retorno que também vai dar uma alegria no coração. Então, a nossa gente missioneira, aos nossos debatentes aqui, o nosso carinhoso abraço missioneiro, e queria terminar dizendo da profunda convicção que nós temos nessa amada terra missioneira e seu grande destino. Depende do nosso trabalho, da nossa força de trabalho e convicção. Tudo de bom. Tá aí, então, o recado do seu Carlos Pipe. E vamos convidar o prefeito Leandro de Guarani das Missões, diretor do DETUR, para que deixe aí a sua mensagem para os nossos ouvintes e os nossos internautas da manhã. E lembrando hoje também, agora à tarde, estarei indo a São Miguel, no Festival de Balonismo, né, que também é um evento hoje tradicional, que ganhou seu espaço, tem corpo para isso, então é tradicional na nossa região, importante. Então estaremos em São Miguel hoje à tarde, assim como nós lembrando dos nossos 400 anos, né, que será comemorado no ano que vem, no dia 3 de maio, será o encerramento. Teremos uma ampla divulgação, amplas atividades na nossa região missioneira, que vai culminar no dia 3 de maio do ano que vem, lá em São Nicolau, que é a nossa primeira querência do Rio Grande. Então será o encerramento, mas teremos diversas atividades, que isso com certeza gerará o turismo, né? Muito nisso, investimentos. Ontem até o próprio governador, o Gabriel, o vice-governador, no caso, que esteve aqui, juntamente com o deputado Loureiro, que assume a coordenação aqui. São mais de 30 milhões já garantidos para a nossa região, com os convênios que serão assinados nos próximos dias. Mais, terá mais, chega a 40 e poderá chegar a 70 milhões no recurso nesta área. Então, é o turismo, é a cultura que está trazendo recursos para a nossa região. Os governos começam a olhar com mais brilho nos olhos para a nossa região missioneira, a região noroeste, né? Então, são eventos que estão acontecendo. Guarani das Missões, como eu disse anteriormente, dia 24 de maio, teremos o festival da comida típica polonesa, nos 150 anos da imigração polonesa. Então, começa lá em Guarani das Missões. E a gente agradece a você, seu Carlos, e ao Costana, por serem empreendedores aqui na nossa região Missões Noroeste como um todo. A gente é Noroeste, é Missões, mas são pessoas que empreendem.
E nós, como poder público, precisamos que as pessoas da atividade privada invistam e acreditem na nossa região. E nós precisamos levar, juntamente com o Adriel, que faz essa divulgação em feiras, divulgação nos meios de comunicação, mostrando que a nossa região tem potencial para as pessoas investirem aqui. E a você, Edna, da Rádio CPE, um grande abraço para o seu Anderson, amigo nosso de longos anos, aí temos uma amizade muito grande com o seu Anderson, um abraço a todo o Grupo CPE, e vocês também têm esse papel fundamental de divulgar, os meios de comunicação têm um papel fundamental na divulgação, porque todos nós ganhamos com o turista, e a mídia tem esse papel de mostrar o que acontece de bom na nossa região. Então, parabenizar vocês por esse espaço, o Detour, a gente está juntamente com o prefeito Rodrigo, com todos os prefeitos missioneiros, e sempre parceiros da nossa região noroeste, lá, com os prefeitos de lá, trabalhando pela região como um todo. Vamos lutar por todos os empreendimentos de infraestrutura, seja a ponte em Porto Xavier, seja a ponte em Porto Mauá, seja o aeroporto aqui, seja o asfalto, a terceira pista, em todos os municípios, porque isso traz desenvolvimento para toda a região. Trabalharmos unidos e acreditarmos sempre em Deus, que Ele é o que manda conosco nesse momento. Então, um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo espaço. Quando precisar, o Detour está sempre à disposição. Muito obrigada aí ao prefeito Leandro, prefeito que é o diretor do Detour, né? Leandro Vastovski, isso aí. E o Adriel, eu gostaria deixei o Adriel por último, porque eu gostaria que o Adriel, além do seu recado, fizesse um convite aí para os nossos ouvintes a respeito da programação de hoje e de amanhã ainda da FENAMILIO Internacional, né, Adriel? Com certeza. Primeiro, agradecer o convite também, dizer que é uma honra estar nessa roda aqui com pessoas de tamanha importância, convidar todos que ainda não chegaram a FENAMILIO que venham, hoje ainda, amanhã, quem já veio vale a pena vir de novo, né? O parque está muito bonito e está organizado para receber a todos e falar que, de novo, salientar que eu acredito na nossa região, eu nasci aqui, me criei aqui, vim para Santo Ângelo há pouco tempo, né? Mas sou de Salvador das Missões, e quando eu cheguei aqui, eu me propus a ajudar a construir e fazer isso aqui também acontecer, né? Eu e a Edna conversamos bastante. Durante a FENAMILIO, nem tudo foi tempo de ser feliz, né, Edna? Mas o que a gente precisa aprender é publicizar só o que nos interessa. E é isso, a gente sabe, tem cidades, né, ao redor que aprenderam antes de nós a fazer isso. E é isso que a gente tem que fazer também, né? Falar de Santo Ângelo, vender as missões como se fosse e é o melhor lugar para se viver. Que assim a gente vai conquistar grandes coisas e vai crescer ainda mais e vai aproveitar dessa oportunidade única de celebrar os 400 anos para ser o nosso, para decolar a nossa região, os nossos empreendimentos, o nosso turismo. Tá dado o recado, então, né, gente? Tudo que eleva, né, a gente deve ajudar, a gente deve participar e auxiliar as pessoas a puxar o nosso desenvolvimento. Tudo que eleva, né, que engrandece, tudo aquilo que pode auxiliar, a gente deve fazer para que as coisas tomem uma proporção positiva, porque o que interessa para o crescimento econômico, o crescimento social, é isso, é o investimento, é a atração de pessoas, é a atração do turista, é o investimento no agro, na infraestrutura, né? Então, assim, a reunião de todas essas ações é que vai trazer o resultado que a gente almeja. Ficar criticando sem participar, sem apoiar, não vai resolver. Então, é isso, é a atração de investimentos, é o apoio, é o incentivo para que as ideias deem certo. E a gente, o Grupo CPE de Comunicação, está sempre aí junto, divulgando essas boas ações, né, e divulgando o nosso empreendedorismo. A gente agradece essa parceria imensa com o Costana Frontier Resort, neste talk show. Amanhã nós temos a última edição do talk show aqui em Santo Ângelo, o Costana Talks, que é uma ideia que surgiu do Costana Frontier Resort, lá na FenaSoja, né? A gente foi procurada pelo Costana, a gente aceitou o desafio de organizar aqui em Santo Ângelo, também durante a FENAMILIO Internacional. Uma ideia que deu certo, a equipe de jornalismo do Grupo CPE abraçou, e esperamos nos encontrar novamente em outras oportunidades, através do Costana Talks. A gente agradece você que está em casa, agradece o Leonardo, ao prefeito Leandro, ao Carlos Pipe, ao Adriel Chardong, e a todos os convidados que
estiveram conosco nesta semana e convido a você que está em casa, amanhã, 17h30, o último episódio do Costana Talks na Fenamilho Internacional. E convidamos, né? Hoje à tarde tem programação na Fenamilho, vem para o parque, vem se divertir e vem ser feliz. Um abraço a você que esteve conosco, até amanhã e fiquem com Deus.